Na semana passada, a investigação da Guarda Costeira do Silas Iowa sobre a trágica implosão submersível Titan trouxe várias atualizações. Neste vídeo, vou abordar as principais descobertas, incluindo práticas comerciais surpreendentes, imagens de recuperação de destroços e relatos de primeira mão de pessoas conectadas à empresa OceanGate. O mais importante é que isso os tirou da guarda costeira dos IOAs para certificar e inspecionar o navio. Esse é o grande problema. O que a Stockton Rush não queria fazer foi retardar o desenvolvimento do submersível e impedir o fluxo de dinheiro para manter a empresa em fluxo. Há novas fotos intensas do submersível Titan mostrando subpartes no fundo do oceano. As novas imagens complementam perfeitamente um vídeo publicado pela Guarda Costeira no início da audiência, que mostra uma grande parte do submersível intacto com vários fios colocados no fundo do oceano. A imagem da Guarda Costeira do Zipwire em 16 de setembro mostra o cone da cauda do submarino embutido no leito do mar, a mais de 12.000 pés abaixo da superfície. Capturado por um veículo remotamente operado, a foto forneceu evidências conclusivas da catastrófica implosão que matou todos os 5 passageiros. É impressionante ver como os destroços estão. Muitos pensam que se transformaram completamente em gel ou algum tipo de líquido. Segundo a Guarda Costeira, o Serviço de Resgate Pelagic 6000 ROV descobriu o cone da cauda e outros detritos em 22 de junho de 2023, 4 dias após a perda de contato do Titan durante o mergulho. Eles também lançaram vídeos adicionais. A Guarda Costeira manteve as imagens por todo o tempo. Agora vemos de perto os destroços, mostra a cúpula do submarino, partes do corredor e fragmentos de fibra de carbono no fundo do oceano. É muito interessante ver toda esta informação que a Guarda Costeira tem mantendo há mais de um ano. Um novo fato chocante divulgado foi que a OceanGate usou uma planilha Excel para rastrear o submersível Titan durante o mergulho. A antiga empreiteira do OceanGate, a Tela Wilby, explicou que a navegação do submarino depende da introdução manual de coordenadas na planilha. Ela disse que houve atrasos porque eles tiveram que anotar as coordenadas longas e digitar. Nutella explicou durante seu testemunho que pretendem atualizar o local a cada 5 minutos. Isso é muito trabalho. Às vezes cometem erros devido ao erro humano. Ela chamou o sistema de idiota, acrescentando que quando levantou preocupações, foi descartada, e disseram que não era orientada para soluções. Outros ex-funcionários também levantaram preocupações com a segurança. Tony Nissan, ex-diretor de engenharia do OceanGate, testemunhou na semana passada que se recusou a participar de um mergulho de teste com o submarino. A investigação sobre o desastre do Titan está em andamento, com audiências transmitidas ao vivo pelo canal YouTube da Guarda Costeira do Cirque Barris durante toda esta semana. Na verdade, há uma animação que recria o incidente que foi lançado na semana passada e retratava o submarino perdendo comunicação em uma profundidade de 346 metros. Tenho algo para mostrar aqui, mas vamos abordar um dos próximos pontos principais da investigação. Aconteceu que o submersível tinha um histórico alarmante muito antes de explodir. No primeiro dia da investigação, foi revelado que o subsub sofreu inúmeros problemas de equipamentos. Somente em 2021 houve 70 problemas documentados, seguidos por 48 em 2022. Essas questões levantaram sérias preocupações sobre a segurança e confiabilidade do navio. Preocupações que foram tragicamente validadas durante sua missão final. Todos que disseram que há grandes problemas com o submarino Titan estavam certos. Uma das revelações mais surpreendentes da investigação foi que durante o longo inverno que levou ao mergulho fatal, o Titã foi armazenado em temperaturas congeladas em Terra Nova sem qualquer proteção contra os elementos. Essa negligência pode exacerbar a fraqueza estrutural do navio. Menos de um mês antes do mergulho, o submarino foi testado. Apenas 2 dias depois, foi descoberto parcialmente afundado após uma noite de mar e nevoeiro. Esta coisa mal foi mantida junta. O fato de eles levarem até o Titanic é apenas impressionante. Houve sinais de problemas mesmo nos dias anteriores ao mergulho. Pouco antes da missão final do submarino, 5 passageiros foram supostamente batidos contra as paredes do navio quando ele ressurgiu de um mergulho anterior. Esses incidentes desenham uma imagem de um navio atormentado com tantos problemas, e eles foram ignorados e subestimados pelos responsáveis. A audiência no sul da Carolina na segunda-feira visou lançar luz sobre essas questões. Tony Nissan, o ex-diretor engenheiro do OceanGate,
ficou visivelmente tremido quando viu a apresentação da guarda costeira. Tony descreveu uma extensa lista de problemas que o submarino tinha, gritando de alto nível. Ele chamou esses problemas perturbadores e apontou que eles são indicadores claros de que o Titã não é seguro para a exploração em profundidade. Tony's testimony was particularly outrageous. Ele explicou que foi demitido do portão do oceano em 2019 depois de se recusar a aprovar uma expedição titânica naquele ano, alegando preocupações com o Titan's Hull. De acordo com Tony, o Ocean Gate mentiu sobre a razão do cancelamento, culpando o problema com o navio de apoio, as impressões polares, quando na realidade eles não tinham um salão. Ele também contou um incidente em 2018, quando o Titã foi atingido por um raio durante um teste nas Bahamas. Embora Tony tenha avisado que a greve pode ter comprometido o salão, o CEO de Stockton Rush, o Ocean Gate, e o próprio homem que projetou o Titan não tinham preocupação com um caso casual. During the hearing, it became evident that the Ocean Gate leadership had repeatedly ignored warning and safety concerns. Quando perguntado por que a empresa não fez nenhum esforço para cumprir os padrões regulatórios ou de certificação, Tony revelou que havia pouco interesse em fazê-lo. Stockton has no desire to do this. Tony mentioned that this non-compliance with established safety guidelines could merely be a cost reduction measure, but ultimately proved fatal. Another former Ocean Gate employee, Bonnie Carl, took the stand to share her own concerns about the company's approach to safety. Carl, que tinha sido diretor financeiro da empresa, deixou seu cargo em fevereiro de 2018, devido a uma alarmante falta de supervisão que ela testemunhou. She described young engineers working on the submarine unsupervised in their early 20s, just doing what they felt worked, which raised red flags about the company's commitment to safety. She stated that it became very clear to her if that was their attitude towards safety, Ocean Gate was not a place she wanted to work at. Tony and Carl's testimony painted a picture of a company cutting corners and ignoring expert advice with devastating consequences. Apesar das preocupações crescentes, a tripulação do Titan durante o último mergulho não tinha indicação do perigo iminente em que estavam. De acordo com o relatório de investigação, a tripulação não enviou mensagens indicando problemas ou emergências durante a descida. The last communication from Titan was a message stating they had dropped 2 weights, which likely helped the sub descend more easily. A mensagem enviada pouco antes do submarino explodiu. Inicialmente levou alguns a acreditar que a tripulação estava ciente do perigo e tentava subir de emergência. No entanto, Tim Catterson, um empreiteiro que ajudou a lançar o submarino no dia do desastre, esclareceu que a queda de pesos era uma manobra padrão para retardar o desembarque do navio, não uma tentativa de ressurgir. A tripulação nunca mais foi ouvida depois dessa mensagem final. At that time, Titan was over 2 kilometers below the Atlantic surface. 30 minutos antes, eles enviaram uma mensagem a tranquilizar o navio de apoio que tudo estava bem aqui. O mistério do que exatamente causou a implosão do Titã continua sendo o foco da investigação da Guarda Costeira. Eles estão tentando chegar ao ponto de vista do que realmente aconteceu, e isso tem acontecido há mais de um ano. Curiosamente, algumas figuras-chave e especialistas associados ao Titan e Ocean Gate não estão na lista de testemunhas, levantando preocupações sobre a minucidade da investigação. Alfred S. McLaren, um piloto submarinário submersível aposentado da Marinha, questiona a omissão de mais recentes oficiais do portão do oceano das audiências. Where are the other experts? McLaren asked, indicating that while the Coast Guard might continue their investigation privately and schedule other public hearings, the absence of key witnesses could undermine the project's final credibility. Desde o acidente, especialistas revisaram opções de design que diferenciam o Titã de outros navios. Uma saída notável dos padrões da indústria foi a forma do Titan como pílula. A maioria dos submersíveis usados para mergulhos profundos é esférica, o que oferece melhor integridade estrutural sob pressão. Outra questão levantada na investigação foi que o portão do oceano supostamente evitou regulamentos federais ao dar aos passageiros títulos de trabalho oficiais. O Ocean Gate, que cobrou aos passageiros uma taxa substancial para mergulhar no naufrágio do Titânico em seu navio experimental Titan, denominou os especialistas em missão. No entanto, testemunhos indicam que esses papéis não são especializados.
Na realidade, a maioria dos especialistas faz tarefas como segurar a chave e contar peixes durante o mergulho. É claramente uma maneira de evitar os regulamentos do Serenera para os passageiros, testemunhou Carl Stanley, que opera submersíveis Stanley em Honduras. Stanley explicou que durante o 6º dia das audiências da guarda costeira, onde ele e o ex-funcionário do Ocean Gate Amber Bay compartilharam suas experiências com as operações da empresa. Bay confirmou que os passageiros no mergulho em profundidade não eram apenas turistas. Eles foram designados como especialistas em missões e encarregados de tarefas rotineiras que mantêm a operação em funcionamento. No entanto, quando questionados pelo conselho se esses especialistas em missão receberam compensação, participaram da empresa ou receberam benefícios, esclareceram que pagaram para participar da missão. Durante seu testemunho na segunda-feira, o fundador do Ocean Gate, Guillermo Schonlin, explicou que os submersíveis se enquadram em 3 categorias. Subs recreativos para hóspedes não pagadores. Submarinos de passageiros para clientes pagadores e navios de pesquisa que transportam proprietários, tripulação e investigadores. Ocean Gate buscou evitar as regulamentações rigorosas relacionadas aos navios de passageiros, explorando várias maneiras de classificar os clientes de forma diferenciada. Uma proposta era oferecer aos clientes ações da empresa para serem considerados proprietários parciais, ideia que foi rapidamente abandonada. Outra sugestão era pagar aos passageiros $1 para que eles pudessem ser classificados como tripulação. Eles também exploraram chamar o submarino de uma nave de pesquisa que tem uma definição mais ampla e pode tecnicamente incluir estagiários ou assistentes. Stanley apontou que o título de especialista em missão faz parte dessa estratégia para ignorar os regulamentos. Ele lembrou seu mergulho a 12.000 pés a bordo da versão inicial do Titan, depois que o CEO do Ocean Gate Stockton Rushing completou um mergulho solo. Antes dessa descida, Rush alertou a tripulação sobre potenciais barulhos altos, que Stanley mais tarde percebeu que vieram do salão experimental de fibra de carbono rachando sob pressão. Os sons de rachadura ficariam cada vez mais altos quanto mais descêssemos, uma indicação clara da profundidade, mesmo sem saber quando a célula estava descendo. O consultor jurídico do Oceano Ports questionou Stanley sobre as práticas de segurança da empresa, perguntando quando Rush ficou ciente das falhas do corredor, mas Stanley não conseguiu fornecer uma resposta exata. Enquanto isso, Renata Rojas, uma autoafirmada entusiasta do Titânico, defendeu o Ocean Gate durante seu testemunho. Ela participou de uma missão em 2022 como especialista em missão e comparou a Rush com Neil Armstrong. Foi muito franca sobre seu papel no mergulho, admitindo que estava apenas esperando até alguém precisar de ajuda. Rush insistiu em fazer o primeiro mergulho de teste bruto do submarino Titan sozinho, no caso de algo ter errado, de acordo com Guillermo Schonlin. Guillermo testemunhou em 23 de setembro que o Rush lhe disse: "Não quero mais ninguém no submarino durante o primeiro mergulho até 4.000 metros. Se algo acontecer, quero que isso só me afeta." Schonlin lembrou que ele disse: "Este é meu design. Eu acredito e confio nisso, e não quero arriscar ninguém. Eu mesmo vou." Rush também enfrentou críticas diretas pelos perigos de seu trabalho. Durante uma reunião em 2018 com David Lockridge, ex-diretor de operações do Ocean Gates, Rush foi desafiado sobre questões de segurança. Uma transcrição da reunião mostra Rush respondendo que não deseja morrer, entende os riscos, está com os olhos abertos e acha que é uma das coisas mais seguras que já fez. Cerca de 2 dúzias de testemunhas darão depoimentos durante a audiência de 2 semanas. A primeira pessoa a assumir o status foi a Tony Nissan, e ele foi muito quente com muitas alegações. Quando perguntado se ele se sentiu confortável para pilotar o Titan na missão titânica, Tony admitiu que não estava à vontade com a ideia. De fato, Stockton Rush o pediu para ser piloto dessas expedições, mas Tony disse a ele que eu não vou fazer isso. Eu não vou entrar lá. Então pressionou-o para explicar e dizer o que você quer dizer com que não vai pilotá-lo? Este é o seu trabalho, Tony afirmou, porque não confio na equipe de operações. Então perguntou se eu fosse o diretor da missão? A resposta de Tony não mudou, pois ele disse que você ainda tem a mesma equipe de operações e não confio em você. Ele acrescentou que sua desconfiança também se estendeu para se apressar. Nada que me disseram ao ser contratado aconteceu ser verdade. Tudo o que fizeram foi mentir. Outra testemunha, Tim Caterson, ecoou as preocupações de Tony sobre a segurança do submarino. Caterson disse que não se sentiria confiante mergulhando nas profundezas do Titânico no Titão.
Sua preocupação se concentra nos materiais usados na construção do submarino, especificamente na combinação de fibra de carbono e titânio. Eu não acredito que os materiais compósitos sejam o material certo para um recipiente de pressão que lida com compressão externa, disse ele, acrescentando que tinha dúvidas definitivas sobre a capacidade do submarino de suportar a forte pressão na profundidade. Catterson testemunhou que não ficou quieto sobre suas preocupações. Ele os procurou várias vezes para reclamar, Tony e David Lockridge, mas ninguém ouviu. De fato, afirmou ter levantado a questão da integridade do salão de fibra de carbono com pressa não menos de meia dúzia de vezes. Ele repetia que isso não funcionaria, mas a pressa não se importava. Catterson acreditava que o submarino estava mal construído, mas Rush rejeitou suas preocupações dizendo que tenho muitos engenheiros a trabalhar nisso, e eles dizem o contrário. O Bonnie Carl apoiou todos os testemunhos do Tim Patterson e do Tony. Bem, acho que há muitos avisos no caso do Ocean Gate, que é algo que estamos ouvindo muitas vezes. Havia tantas bandeiras vermelhas que estavam sendo reproduzidas. O problema que você tem com o Ocean Gate é que todas essas bandeiras vermelhas foram para o Stockton Rush, o CEO. Não há lugar para ir acima dele. O que eles realmente precisam é uma agência ou organização para a qual eles podem ir. Eles deveriam ter sido capazes de ir a uma organização como a Guarda Costeira para interceder. Eu acho que vimos submersíveis com novas tecnologias entrando no passado. Eu acho que continuaremos a ver novas tecnologias. Eles continuam empurrando o envelope. Mas esta é uma indústria que tem segurança primordial. Não há margem de erro, como vimos com a falha do Titan.